Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho mais uma vez partilhar mais outro vídeo para vocês, falando sobre família. Agora eu quero falar para vocês sobre família em combate. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Uma coisa é o casal que ora, que a gente já falou anteriormente, né? Agora vamos falar família em combate. Pai, filho, todo mundo em combate. Porque uma coisa é você orar, outra coisa é você combater o inimigo já, quando ele se declara, quando ele se aparece, quando ele se mostra. E aí, minha gente, eu venho com vocês, vamos juntos recorrer a algumas passagens da Bíblia. A primeira, não precisa nem abrir a palavra, só escuta aquela passagem que Jesus, quando ele recebe os apóstolos vêm eufóricos: Senhor, expulsamos em teu nome, fizemos maravilhas. Aí Jesus fala assim: em verdade eu vi Satanás cair do céu e para a terra. Então, ou seja, Jesus ele viu como que aconteceu a queda de Satanás, né? Quando ele se rebelou em adorá-lo, foi combatido no céu e desceu. E outra passagem que eu me engano em Apocalipse fala assim: Satanás é o inimigo que caiu na terra, cuidado, pois ele ruge contra ti. Ou seja, ele caiu à terra já raivoso. Então, o adversário, que é o nosso inimigo, Satanás, demônio, Lúcifer, que era como chamá-lo, né? Ele veio à terra com sangue nos olhos. Quando ele caiu com sangue nos olhos. Ele caiu querendo vingança, ele caiu querendo desforra. Ele era como se fosse um lustre, todo aceso, onde ele andava era luminoso, ele regia o coral dos anjos. Mas a sua soberba, a sua prepotência, o seu orgulho fez ele cair. E quando ele caiu, aonde ele caiu virou trevas. A gente chama de Sheol. Abriu-se um buraco e ele caiu naquele buraco na sua queda. Mas Deus foi tão misericordioso para com ele que não foi destruído naquela queda. Ele ficou naquele buraco, ficou naquele Sheol e começou a maquinar, a fazer maldade sobre maldade, sabendo que o seu fim já estava prescrito, quando Deus chamou Eva: por inimizade entre ti e ela, sobre a tua descendência dela. Tu lhe pisarás a cabeça, ela lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir dali, você vê que o demônio já sabia o fim dele, né? Já estava determinado. E o mal, ele influencia, ele vai contra as famílias, então ele foi contra as famílias. O demônio tentou muitas vezes contra a igreja, fez separações, que a gente já conhece no livro de histórias, né? Teve duas grandes separações, o cisma do Oriente e com Lutero, mas ainda assim não acabou com a igreja. O demônio, ele cegou alguns santos, matou outros, torturou alguns, mas ainda assim ele não acabou com a igreja. Então ele, com muito ódio no coração, ele pensou: eu vou ferir a Deus, que eu não consigo, naquilo que ele mais ama. E quem é que Deus mais ama? Eu e você, a família. Por quê? Porque a família, ela é aonde nascem as vocações. A família é onde nasce um padre, é onde nasce uma freira, é onde nasce uma comunidade, é onde nascem as vocações. E por isso que o mal vem com toda a ira em cima das famílias. Convido você a pegar o livro de Tobias, capítulo 8, versículo 1. Pode ver quando Tobias, em forma humana, ajuda, São Rafael, em forma humana, ajuda Tobias a libertar a sua esposa Sara, que havia casado 6 vezes, e era viúva, 7 vezes e era viúva. Todos eles, os maridos, o demônio matava. Então, foi necessário a libertação de Sara. Vamos ler aqui Tobias capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 3, né? Onde vamos ver a intervenção de Deus na situação. É onde nós, muitas vezes, devemos clamar a Deus pela intervenção na nossa vida. Precisamos ter a oração e clamar a Deus pela intervenção dele na nossa vida, porque tem coisas que só Deus para nos libertar e não a nossa própria força. Por isso vamos acompanhar essa passagem que está aqui, Tobias 8. Quando acabaram de comer e beber, decidiram ir dormir. Conduziram o jovem e o introduziram no quarto. Tobias lembrou-se das palavras de Rafael e tirou da bolsa em que guardava fígado e o coração de peixe e pôs sobre os braços do perfumador.
O odor do peixe, o odor do peixe afastou o demônio, que fugiu pelos ares para as regiões do Egito. Rafael foi imediatamente ao seu encalço, e lá o acorrentou e prendeu. Esse demônio tem um nome, tá? É Asmodeu. Porque quando Satanás desceu do céu, ele foi derrotado, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Então é muita, eu falo muita gente, né? É uma redundância, né? É muita gente. Então é muito anjo. E tem anjos específicos para uma coisa. Tem anjo específico para separar casamento, que é o Asmodeu. Ele acaba com as famílias. Tem anjos que é o responsável para deixar uma pessoa bêbada, viciada, tá? Tem anjos que é responsável por deixar a mulher prostituída. Então, assim, tem anjo responsável por cada coisa. E uma família, minha gente, ela sofre muitos combates. Houve o tempo que a inveja era em cima do carro novo e da casa nova. Hoje em dia, a inveja é em cima daquele casal que ficam de mãos dadas andando para lá e para cá. É em cima da alegria, da felicidade do casal. Por isso, o casal tem que orar sempre juntos. Quando for dormir, marido, ore pela esposa. Esposa, ore pelo marido. Se não durmam com brigados, mas se às vezes não tiver como, quando dormir, você vai pelas costas e ora por ela. Mesma coisa a mulher, quando ele virar de costas na noite, ora por ele. Mesma coisa com o filho, tá? Dedico aqui algumas orações em Tobias, capítulo 8 mesmo, do versículo 5 ao 8, está uma oração muito bonita. 5 ao 7, na verdade. Você com a sua esposa pode fazer essa oração. Tobias, capítulo 8, versículo 5 ao 8. Tá bom? Faça essa oração. E a armadura do cristão também. E, logicamente, a oração do credo. Eu vou deixar escrito aqui essas orações no nosso acolhimento para vocês poderem seguir. Amém? Antes de encerrarmos, eu queria colocar 2 histórias, fatos reais que aconteceram, com casais e famílias que lutaram contra essas situações, forças do mal, pessoas que queriam mal a elas. O primeiro caso foi no encontro até da renovação carismática que teve. Eu não me lembro bem o ano, mas esse testemunho eu nunca mais esqueci. Era um casal em que uma senhora, preparando-se para deitar, ela resolveu fazer um agrado ao marido. Tomou um banho, colocou a melhor camisola. Ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? E botou um perfume. Quando ela foi deitar-se com o marido simplesmente, ele começou acariciando, mas de repente ele começou a arranhá-la. E ela no início achou normal, um arranhão até aí tudo ia. Mas ele começou a mordê-la e começou a rosnar. A mulher levou um susto. Quando ela levantou-se assim, ele estava com as feições transfiguradas. Ele parecia um animal, ele rosnava e queria mordê-la a todo custo. Já tinha arranhado uma vez, queria arranhar mais vezes. Ela de um salto clamou o nome de Jesus, clamou o sangue de Jesus, sangue de Jesus. E aí ela orou o credo e aquele demônio que tinha apossado-se naquela situação, ele foi retirado, foi embora. O homem caiu em si, viu que tinha acontecido, né? Ele não entendeu o que tinha acontecido e ela explicou. Ou seja, o mal entrou na relação. É por isso que quando tem uma relação, né, há de se fazer no mínimo um agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, obrigado por esse momento. Tem pessoas que acham que é até vergonhoso. Não é vergonhoso, não. Há de ter essa situação. E o segundo caso foi um casal, uma família, né? Recebeu presente. E foi visitar um outro casal, só que esse casal era de muita oração. Eles falaram assim, vocês receberam o presente, né? Está na hora de desfazer desses presentes, porque pessoas deram esse presente com má intenção. Haviam feito oferecimentos ao demônio em relação a esses presentes, para justamente fazer mal a vocês.
Pois bem, pegaram os presentes e levaram para um local, na rua, e atearam fogo. Quando pegou fogo, saiu uma chama verde no meio do fogo. Depois via para o tom azul e fazia um certo ruído saindo meio daquele fogo. Aquele casal havia recebido realmente presentes consagrados ao demônio para fazer mal a ele. Isso quer dizer, minha gente, que há muita maldade de pessoas que têm a inveja da felicidade do casal e da família. E por isso tem que ter uma vida de oração. Algumas orações para a gente poder estar sempre atento, a oração do credo, a armadura do cristão, Efésios 6, né? E o sangue de Jesus, clamar sempre. Vamos então clamar o sangue de Jesus, que você já tenha esse costume de clamar o sangue de Jesus para ti, para a tua família, e vou dar a bênção final. Senhor meu Deus, pedimos pelo teu sangue, o sangue do Filho Jesus, que venha sobre a nossa família. Sangue de Jesus, seja nesse momento derramado sobre cada membro da minha família. Repita, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Repita novamente, sangue de Jesus, lava a minha família. Sangue de Jesus, liberta a minha família. Sangue de Jesus, dai-nos a vitória. E agora repita mais uma vez com fé. Sou vitorioso, a minha família é vitoriosa pelo sangue de Jesus. Amém? Inclinai-vos para receber a bênção. Antes da bênção, só relembrando, vou estar deixando nos comentários alguma das orações. Amém? O Senhor esteja convosco pela intercessão de São Rafael, pela intercessão de Padre Pio, São Bento. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e até nosso próximo vídeo.